Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Abramos nossas Bíblias. O Evangelho, aliás, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Aleluia. Em que o versículo de número 28, nós vamos ler, em que o apóstolo Paulo, glória a Jesus, ele vive uma situação de perseguição, uma situação não fácil, não é? Enfim, perseguição por conta de falar de Jesus, como diz o versículo 5 desse capítulo, testificando pela palavra que Jesus era o Cristo. Jesus era o Cristo, é algo assim, digamos, para algumas pessoas intrigante. Jesus era o Cristo, é porque a palavra Cristo, ela significa enviado. A palavra Cristo, ela tem conotação com o sofrimento que Jesus passou. A palavra Cristo, na cabeça do judeu, ele tem entendimento que é o Messias. E quando o apóstolo Paulo está, pela palavra, mostrando que Jesus é o Cristo, ele estava dizendo que Jesus era o enviado de Deus. Amém? Que Jesus Cristo era o enviado de Deus. Mas a gente percebe que essa não é uma ocupação só do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. O capítulo 18, versículo de número 28, nos diz a palavra do Senhor que um outro servo, chamado apóstolo, eloquente, poderoso nas Escrituras, porém ainda não conhecendo o batismo com o Espírito Santo, só conhecendo o batismo de João, falando com autoridade na sinagoga, foi conhecido por Priscila e Áquila, que levaram ele a conhecer mais profundamente o caminho de Deus. E agora, não só batizado pelo batismo de João, batismo de arrependimento, mas também cheio do Espírito Santo. Versículo 28, com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pela Escritura que Jesus era o Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Além de nessa noite dizermos que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus para sofrer por nós, pecadores, como diz o profeta Isaías, confiram aí em suas Bíblias, no capítulo de número 53, e quando se falava do Cristo para o judeu tinha um entendimento profundo do significado dessa palavra, porque, como disse, a palavra Cristo, que tem conotação com ser enviado por Deus, o enviado por Deus, já enunciado pelos profetas, apesar de haver também um entendimento torcido da profecia acerca do Messias, acerca do Salvador, para muitos que já tinham
abdicado da fé, abdicado da espiritualidade, abdicado do que é eterno, e migrado para o materialismo, para a vida política, social apenas, como se a nossa vida se limitasse a este plano. E a gente, é interessante que Jesus, nas suas pregações, ele até cuida de quebrar esse princípio materialista, esse princípio puramente socialista e limitado a esta dimensão. Quando Jesus disse que onde estivesse o coração do homem, ali estaria o seu tesouro. Quando Jesus disse, por exemplo, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Quando Jesus disse para que não andemos ansiosos, solícitos, inquietos pelas coisas desta vida. Quando Jesus, por muitas vezes, nas suas preleções, cuidou de voltar os judeus para a percepção do mundo espiritual, do mundo eterno, porque muitos já haviam perdido a crença nessa outra dimensão. Coisa que não é de se espantar, é uma realidade também nos dias de hoje. É uma realidade também nos dias de hoje. Há muitas pessoas que já não estão mais crendo no que é espiritual, no que é eterno. Acham que é só esta dimensão de vida e pronto. Não se importam com a espiritualidade ou com o espiritual. Não se importam com o que é eterno. Inclusive há aqueles que já foram crentes em Jesus e não creem mais sequer na volta de Jesus. Não se crê mais na volta de Jesus. E a gente observa que há uma migração para o que é material, para o que é efêmero, tão grande, que as pessoas, não são todas, e eu espero que vocês não façam parte desse conjunto, e eu creio que não, pelas pessoas que eu já conheço aqui, muitas estão sendo crentes apenas nas coisas desta vida. Estão sendo crentes apenas para as coisas desta vida. Tem muita gente, amados irmãos, fluindo a cultos, fluindo a templos, fluindo a religiões, inclusive uma migração muito grande para o segmento evangélico, porque há quem esteja pregando só cura divina, há quem esteja pregando só vitória sobre causas judiciais, há quem esteja pregando só sobre bens materiais, sobre fortuna, sobre riqueza, sobre conquistas materiais, sobre estruturas materiais, há quem esteja pregando só coisas desta dimensão, coisas desta vida. Não há mais uma pregação com ênfase por aí. Eu digo por aí porque se você, que inclusive está acompanhando essa transmissão pelo Facebook, pela Rede Cristã 103,3, pelo aplicativo da Rede Cristã Brasil, você que está revendo essa ministração agora no canal do YouTube da igreja, estou falando assim porque já acreditando que vai ser postada essa mensagem, não é? Você que acompanha as ministrações do nosso canal no YouTube e você que acompanha regularmente a transmissão dos nossos cultos, sabe que aqui a gente não deixa de falar sobre arrependimento, a gente não deixa de combater o pecado, a gente não deixa de falar sobre a volta de Jesus, a gente não deixa de falar das coisas espirituais, mas por aí, amados, já não se falam sobre essas coisas. Por aí já não levam as pessoas mais à conversão. Mesmo sendo pecadoras, as pessoas a terem repulsa ao pecado. O fato de nós combatermos o pecado não significa que nós estejamos nos achando melhor do que ninguém, muito menos que deixamos de ser pecadores. Eu sou muito consciente que sou pecador, e é por isso que eu não abro mão de Jesus, porque Ele é o meu perdoador, Ele é o meu salvador. Mas eu tenho raiva do pecado que há em mim.
Igual Paulo dizia, ter raiva do pecado que habitava nele. Você deve ter essa raiva do pecado que habita em você. E ainda assim você deve combater o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos ser crentes na volta de Jesus. Tenho até dito constantemente que se não formos crentes para irmos morar no céu, e é a volta de Jesus que nos levará para o céu, se não formos crentes na volta de Jesus, se não formos crentes para ir morar no céu, então pode cair no mundo, pode ir para bagaceira, porque não está valendo a pena ser crente. Porque só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. Amém, amados? Porque o fato de sermos crentes em Jesus nesta vida, não deixamos de ficar doentes, não deixamos de ter problemas diversos, conflitos diversos, não deixamos de ter. Mesmo crentes. E ainda vou dizer uma coisa que você não deve se desanimar por isso. Tem problema que infelizmente a gente vai conviver com ele até a morte. Tem problema que a gente vai conviver com ele até a morte. Mas o problema deve estar daqui para fora, daqui para dentro. A gente tem que estar com a esperança de que o problema vai ficar, mas nós vamos para o céu, nós vamos na paz, nós vamos ter gozo e alegria na eternidade. O problema tem que estar daqui para fora. Amém, amados? Nós vamos conviver com eles. Vamos conviver. Louvado seja o nome de Jesus pela esperança que deve estar viva e está viva em nós. Quem tem essa esperança, dá uma glória bem forte aí para Jesus. Então, havia um entendimento na maioria dos judeus de que o Messias viria, sabe, como um rei, ostentando muito ouro, com coroa na cabeça, para revolucionar a política que imperava em Israel, que no momento era dominada pelos romanos, coisa que bem antes disso tinha sido um domínio de Ciro, dos assírios, dos persas, tinha sido um domínio bem antes dos caldeus, de Nabucodonosor, dos babilônicos. No momento em que o cenário está pronto para a volta de Jesus, quem está dominando é Roma. Então havia a perspectiva de que o Messias viria simplesmente para mudar a política de Israel e tirá-lo dessa escravidão, fazê-los parar de pagar impostos, livrá-los do medo de terem seus bens confiscados. Porque se você não paga imposto, a tendência é o seu bem ser confiscado, não é? Em terrenos que se paga IPTU, se você não pagar IPTU, corre o risco de perder a propriedade. Se você não pagar o IPVA do carro, corre o risco do carro ir para o depósito, e assim sucessivamente. Se você não pagar a empresa que fornece energia elétrica, corre o risco de ficar no apagão. Se não pagar a empresa que fornece água, não tiver cacimba em casa. Alguém lembra de cacimba? Alguém sabe aqui o que é uma cacimba? Tem gente que não sabe o que é uma cacimba ainda na terra, né? Um poço artesiano, se não tiver em casa. E olhe lá, e ainda é tão cruel isso, irmão, que quando você declara lá que tem um poço artesiano, você paga o esgoto da água que sai. Vê que bronca, né? Até isso, você não tem nada aqui, irmão. Você tem muito mal a roupa do couro. Né? Qual o risco de perder? E os judeus querem se livrar disso. Então, o nosso Messias, ele vem aí para revolucionar. Mas para a maioria dos judeus, principalmente o pessoal que está ali na sinagoga,
o pessoal que está mais voltado em ouvir a palavra, em discussões da fé, estão focados no espiritual. Estão focados no espiritual, estão preocupados com o espiritual, porque sabem que, dependendo de como estiver o espiritual, rompendo essa barreira do material para o espiritual, que segue-se a eternidade, e a eternidade será uma sequência do que estiver acontecendo no nosso espiritual, na nossa vida espiritual, na nossa personalidade espiritual, na nossa pessoa. A eternidade, já disse, ela será uma sequência, não é? Se estivermos bem com Deus espiritualmente, o espírito saindo do corpo, ele vai para a eternidade bem com Deus, em comunhão com Deus, conciliado com Deus, morar com Deus, que já mora conosco quando estamos aqui. Porque estando aqui, Deus está conosco, Deus habita em nós, o Espírito Santo está unido ao nosso espírito. Ao sair o espírito do corpo humano, ele vai para a eternidade nessa sequência. Os que estavam voltados para o mundo espiritual tinham essa preocupação, e aí entendiam a profecia. Se não entendesse a profecia num todo, entendiam pelo menos termos da profecia. E um dos termos da profecia que a gente observa e só vê a palavra Cristo no Novo Testamento, que é o grego koiné, é um grego popular, é um grego que todo mundo fala, diferenciado da língua velho testamentária, que tem partes em aramaico, mas a sua maioria é o hebraico, não é? Mas por conta dessas mudanças políticas que aconteceu no território de Israel, a língua grega ela passou a ser uma língua predominante. E a língua que Jesus fala é o grego koiné. O Novo Testamento é escrito no grego koiné. Aí você não vê a palavra Cristo no Velho Testamento. Mas quando você lê Isaías capítulo 53, a palavra Cristo no Novo Testamento é referência ao que o profeta Isaías diz no versículo de número 3 em diante. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Versículo de número 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Louvado seja Deus. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes,
e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém, amados? Então, quando um judeu que estava voltado para o mundo espiritual ouvia falar do Cristo, ele entendia que a palavra Cristo, além do significado de enviado, a palavra Cristo tem a ver com todo esse aspecto sofredor do enviado, do chamado Messias do Velho Testamento. Aí a palavra Cristo era entendida pelo bom judeu, que é um enviado para sofrer por nós pecadores. E aí era uma preocupação do apóstolo mostrar que Jesus Cristo, como a gente chama, ou que Jesus era o Cristo. Amém? Mas como nós dissemos no começo desta celebração, deste culto, dessa reunião de adoração a Deus, que devemos estar voltados para o fato de que Jesus Cristo, Jesus, significa Salvador, Cristo, Ele é o Senhor. Então, por que Jesus Cristo é o Senhor e por que é importante nós enfatizarmos isso e estarmos focados no senhorio de Jesus? A partir daí nós vamos ter um significado profundo de Jesus para nós, ao ponto de não abrir mão dele por nada nem por ninguém. Amém, amados? Não abra mão de Jesus por nada nem por ninguém, porque deixa eu adiantar aqui, não há pecado que Jesus não perdoe, não há enfermidade que Jesus não cure, não há problema que Jesus não resolva. Amém, amados? Porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é Deus, Ele é Deus. A ênfase dos apóstolos em mostrar que Jesus é o Cristo está exatamente nesse fato de que as pessoas deveriam honrar Jesus devidamente, colocar Jesus em seu devido lugar, que é de primazia, que é de primeiro lugar em nossas vidas, que é de estar sobre as nossas vidas. E estando Ele sobre as nossas vidas, nós sermos subordinados e submissos a Ele. Amém, amados? Porque tudo isso, a pessoa de Jesus, para que não se adore a nenhum mortal, irmão, para que não se adore a nenhum mortal vivo e a nenhum mortal morto. Porque nessa época do ano, principalmente em nossa capital, por que não dizer no nosso país, regularmente há uma veneração a mortais mortos. A mortais mortos, que foram canonizados, que foram divinizados, que foram beatificados por alguém ou por algumas pessoas que, digam-se de passagem, não têm o poder de fazer isso. Não têm o poder de fazer isso. As nossas atenções devem se voltar para Jesus, para que exatamente nós não pratiquemos o pecado da idolatria, que segundo a Bíblia Sagrada é tão terrível quanto o pecado da bruxaria, tão terrível quanto o pecado, amados, da macumba, é tão terrível quanto o pecado
da feitiçaria, é tão terrível quanto o pecado da necromancia, é tão terrível quanto esses pecados espirituais aí, essas práticas religiosas condenadas por Deus na sua palavra. É preciso entender também que a Bíblia é a autoridade suprema de toda a fé, de toda a crença, de toda a religião, não só dos crentes. Ela é a autoridade mesmo não usada, mesmo não manipulada nas religiões por aí, mas ela é o instrumento aferidor da verdade. A Bíblia é sagrada. E aí Jesus Cristo deve ser enfatizado para que as pessoas entendam porque devemos adoração a Ele. Em primeiro lugar, queremos dizer exatamente isso, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. No capítulo 1 de Mateus, capítulo 1, versículo 18 diz que estando Maria, mãe de Jesus, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber quem, amados? Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Leiam comigo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Vamos parar aqui. Profeta Isaías, no seu livro está escrito exatamente isso, que a virgem daria luz ao menino e ele seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. E aí é importante entender aquilo que está escrito em João capítulo 1, versículo 1, e que o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse momento em que o verbo se faz carne, amados, é quando está registrado lá em Lucas capítulo 1, que Maria, ela foi envolvida pelo Espírito Santo. Nesse envolver do Espírito Santo a pessoa de Maria, é que acontece essa metamorfose, né? Aliás, a metamorfose, sim, metamorfose, essa criação e essa metamorfose, porque está sendo criado ali no ventre de Maria, e nessa criação o que acontece é um processo de criação do feto no ventre de Maria. Quem estuda sobre reprodução humana sabe que é um processo bonito, bacana,
né? Mas que depende do óvulo da mulher, né? E do espermatozoide do homem. Depende disso. E é o encontro disso aí que acontece a fecundação. E são vários processos que vai acontecendo aí a mutação dessa união, para a gente chamar de feto. Mas a vida humana já começa ali, no processo do encontro do espermatozoide com o óvulo da mulher. A vida da gente já começou ali. Jesus nasce sem esse processo, porque Jesus não nasce da vontade do homem. Jesus nasce por obra e graça do Espírito Santo. Jesus, ele não espera, sabe, amados, a maturação do óvulo, ele não espera a entrada do espermatozoide, ele não espera esse processo pelas trompas de Falópio, ele não espera esse processo de chegar lá no endométrio, não, ele já surge lá. Ele já surge lá. Aleluia. Onde a gente vai sendo formado. Jesus já surge lá. Porque ele não é produzido por vontade humana. Ele não nasceu por vontade humana, da união de um homem com a mulher. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Isso já constitui Jesus uma pessoa imaculada, uma pessoa sem mancha, uma pessoa sem pecado. Porque todo ser humano, e aí é importante entender isso, para não se adorar a nenhum mortal vivo e a muito menos o mortal morto. Amém, amados? Porque nascendo da vontade do homem é pecador. Porque está escrito em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus. O pecado de Adão passou a todos os seres humanos. Passou a todos os seres humanos. Então a semente do homem, ela é pecaminosa. Por isso que disse Davi: em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Porque a partir do ajuntamento do homem com a mulher, o pecado, ele reina na natureza humana. Aí Jesus chega dizendo que o único nascido, e que não havia ninguém maior do que João, nascido de mulher. Não que João não fosse pecador. João Batista, ele era pecador. Porque ele é o somatório da união de Zacarias com Isabel. Apesar dele ter vindo a partir de um milagre, porque Isabel era estéril, como os irmãos sabem, mas Deus abriu a madre de Isabel para que João Batista viesse ao mundo. Mas ele não veio por obra e graça do Espírito Santo, ele veio porque houve um ajuntamento de Zacarias com Isabel. Mas João vive uma vida de plena dedicação ao divino. Inclusive a missão dele é anunciar Jesus, é preparar o caminho para Jesus. Mas João, por ter nascido de mulher, ele tinha a natureza pecaminosa em seu sangue. Jesus não. Jesus, ele é Deus que foi colocado, que surge a partir dessa ação do Espírito Santo, ele sendo colocado ali no ventre de Maria. Amém, amados? Então ele vem por obra e graça do Espírito Santo. Ele não tem sangue de homem,
da semente do homem, que é pecaminosa. Ele nasce por obra e graça do Espírito Santo. E é nesse momento em que o Espírito Santo envolve Maria e coloca lá o corpo, como diz o escritor aos Hebreus, corpo me preparaste, é que acontece de ele receber o nome de Emanuel. Emanuel significa Deus em carne conosco. Amém, amados? Quando ele nasce, quando ele sai do ventre de Maria, observe o versículo de número, ainda em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 21. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando Emanuel, agora que continua Emanuel, sai do ventre, ele recebe o nome de Jesus. Jesus é o nome do corpo de Deus. Jesus é o nome do corpo que Deus preparou para habitar nele. Jesus. O escritor aos Hebreus diz que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele é a imagem expressa da pessoa de Deus, porque Deus é Espírito. Deus não podemos ver com os olhos desta anatomia. Amém? Com esses olhos que ainda tem muita gente que diz, uma conversa de antigo, de gente mais antiga. Muita gente diz hoje que é a terra de comer. Não tem gente que diz, né? Esses olhos que a terra há de comer. Alguns a terra vai comer, outros não. Outros vão ser transformados no abrir e fechar de olhos. Amém? O importante é ressuscitar na primeira ressurreição. Se esforce para participar da primeira ressurreição. Amém, amados? Aí é importante entender que Jesus, ele é Deus. E por isso que toda a adoração, toda a veneração deve estar voltada para ele. E pronto. Por que então alguém perguntar a você, por que você adora Jesus? A razão que você vai, sobretudo, dar de resposta é essa: porque Jesus Cristo é Deus. Amém, amados? Porque Jesus Cristo é Deus. Aleluia. Quando Jesus foi se aproximando de um homem que estava possuído por demônios, os demônios ficaram irritados, ficaram preocupados, ficaram chateados. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui Marcos capítulo de número 5. Marcos capítulo 5, versículo de número 1. Vamos ler do começo aqui, versículo de número 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Por isso que Tiago, no capítulo de número 7, ele diz que os demônios creem que estremecem. Não é, irmão? Tiago capítulo 7. É 7 ou é 4? Deixa eu conferir aqui. Tiago diz: os demônios creem ao ponto inclusive de estremecer, não é? Por isso que a gente tem dito que não basta ser crente, tem que ser nascido de novo. Não basta só frequentar a igreja, tem que nascer de novo. Não basta saber cantar hino, tem que nascer de novo. Não basta carregar só a Bíblia, tem que nascer de novo. Não basta ter um título, uma função eclesiástica, tem que ser nascido de novo. Amém? Glória a Deus. Tiago capítulo de número 4. Tiago capítulo 4. É o versículo que diz que o diabo crê que estremece. Agora não estou achando aqui, mas se os irmãos acharem aí, me ajudem. Amém? Se eu não me engano é em Tiago capítulo 4, né? Diz que o diabo crê ao ponto de estremecer. O diabo crê tanto que treme. Está aí, no capítulo 4 de Tiago. Quando achar, alguém aí me diz. Se não for o capítulo 4 é outro capítulo, mas porque a subir a chupacana é complicado, né? Mas alguém achar aí, me mostra, tá? Me ajuda aí, até para eu citar aqui na gravação. Mas diz que o diabo crê que treme. Hã? Porque os demônios sabem, irmãos, que Jesus é Deus em forma humana. Porque os demônios são anjos que foram expulsos do céu. Os demônios são anjos que foram expulsos do céu. E a Bíblia diz, comparando ao número de estrelas, que foi a terça parte das estrelas do céu. Então é demônio demais, demônio até mais hora. Aí quando eles veem Jesus, eles se estremecem, eles tremem, porque eles sabem, os demônios sabem que Jesus é Deus. Por isso que Jesus mandou que nós expulsássemos demônios em o seu nome. Diga aí, Luiz Carlos. 2:19. Então eu estava citando errado, não é? É Tiago capítulo 2, versículo 19. Obrigado, meu irmão. Corrigindo, não é Tiago 4, é Tiago 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem, porque os demônios são anjos que foram expulsos do céu. Sabem que Jesus é Deus em forma humana. Por isso que Jesus disse, quando mandou que pregássemos o Evangelho, que em o seu nome expulsássemos os demônios, porque Ele é Deus. Você não dá uma glória forte a Jesus por isso não, irmão? Isso é Jesus. Era para os crentes, irmão, ser mais vibrante do que a turma que passou aqui hoje de tarde adorando fulana, adorando Beltrana, adorando Ciclana. Era para os crentes serem mais vibrador quando se falasse de Jesus. Eu até já disse na escola bíblica, para nós colocarmos mais o nome Jesus na nossa linguagem do que estar usando simplesmente Deus. Porque Deus, todo mundo fala de Deus, sem noção quem é Deus, sem entendimento quem é Deus. Tem gente que acha que Deus é a natureza. Se você perguntar a algumas pessoas, para você quem é Deus? Elas vão dizer, Deus para mim é a natureza.
né? Deus para mim é o sol, é a lua. Deus para mim é o vento. Deus para mim é o mar. Não, isso aí não é Deus. Isso aí é criação de Deus. Tudo isso é criação de Deus. Porque Deus não é nome próprio, é título de grandeza. Se bem que quando a gente fala de Deus, a gente está falando do Criador do céu e da terra. A gente está falando do nosso Criador. Volto até a dizer, você que vive falando no Zap, no Instagram e no Facebook, quando digitar o nome Deus e se referir ao Deus do céu, bote D com letra maiúscula. Tem um negocinho no teclado do celular que aperta e a letra fica grande. Você aperta aquilo ali para escrever o nome Deus. Porque se mandar para mim mensagem com D minúsculo, eu vou entender que é esse Deus que a turma adora aí, que tem boca mas não fala, tem ouvido mas não ouve, tem nariz não cheira, tem pé e não anda, e tem mão e não apalpa. Mas se estiver falando do Deus que criou o céu e a terra, bote com D maiúsculo. Amém? Se fala de Deus, mas não se entende nada disso. Jesus veio exatamente para nos dar uma compreensão da pessoa de Deus. Porque Deus é uma pessoa, é espírito, mas é uma pessoa. Nós somos o que somos porque fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Nós temos vontade, nós temos desejo, nós temos poder de decisão, poder de escolha, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Amém, amados? Aí Jesus, ele é Deus em forma humana, para dar para nós exatamente o entendimento dessa soberania do ser que é Deus. E quando se apresenta Jesus, e a gente deve colocar mais Jesus na nossa linguagem, exatamente para expressar às pessoas que Jesus é Deus, e que o que se compreende de Deus é na pessoa de Jesus Cristo. É santo, porque nasce sem pecado, vive sem pecado. O escritor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é santo, aleluia, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Meus demônios tremem, os demônios tremem quando invoca o nome dele. Quando os demônios viam Jesus, não pense na diarreia que dava nos capeta. Não nos mande para as trevas, não, inferiores, não, Jesus não mandou porque não era o tempo. Porque agora, quem morreu sem Jesus está no Hades. Quem morreu com Jesus está no paraíso. Não existe ninguém no céu propriamente dito, e não existe ninguém no inferno propriamente dito. Só vai para o inferno no dia do juízo. Agora já está em lugar de tormento. Por isso que Jesus não mandou ele logo para o inferno, porque ele vai para o inferno no dia do juízo, como os que estão no paraíso vão para o céu no dia do juízo. Aí Jesus não mandou. Ia passando a manada de porcos, eles pediram a Jesus permissão para entrar nos porcos. Jesus vai, entra aí. E os porcos se precipitaram, despenhadeiro abaixo. Jesus é Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Os demônios tremem, não é? Já citamos os versículos que ele foi tentado e não pecou. Em vida ele diz: a minha vida eu a dou e tenho o poder de tornar a tomá-la. Essa discussão, quem matou Jesus foi os judeus, quem matou Jesus foram os romanos. A Bíblia diz que ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós pecadores. Ele disse: a minha vida eu dou e tenho o poder de tornar a tomá-la. Na ceia que está ministrada anterior a esta celebração,
Nós dissemos inclusive que Jesus morre antes dos ladrões na cruz. Quebram os pés dos ladrões para antecipar a morte. Quando vão a Jesus, Jesus já está morto. Alguém duvida, pega a lança, crava do seu lado, sai sangue, os últimos sangue que tinha, sai água, já morreu. Jesus tinha se ausentado do corpo. Ao terceiro dia ele volta ao corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é quando ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele diz: todo poder foi me dado, em cima no céu e embaixo na terra. Porque ele vence o pecado e vence a morte. Aleluia, aleluia. Outra razão para estarmos adorando só Jesus, para invocarmos só Jesus, porque ele morreu, aleluia, mas não foi assassinado, ele deu a vida dele, aleluia, e também ele ressuscitou, ele está vivo para todo sempre, amém. E os mortais que morreram estão mortos. Não precisa falar aqui de nome de santo fulano, santa Beltrano, não precisa, basta você entender que não se deve adorar nenhum mortal vivo, nenhum mortal morto. Porque está morto, não ouve, não fala, está morto, acabou. E dependendo do tempo não tem mais nada. Dependendo do tempo não tem mais nada. Dependendo de como morreu também não tem mais nada. Se morreu no incêndio, virou logo cinza, né? Se foi cremado, também virou cinza. Se tomou banho na praia de Boa Viagem, virou titica de tubarão. Acabou. Espírito, se morreu com Jesus, está no paraíso. Se morreu sem Jesus, está no Hades. Os servos e as servas de Deus, que eles foram tementes e piedosos, estão no paraíso, mas estão mortos. Na parábola do capítulo 16 de Lucas, Jesus disse: há um abismo muito grande entre o paraíso e o Hades. O personagem da parábola pede a Abraão para vir à terra. Abraão, que figura a Deus, diz ao personagem Dives, o rico: não pode voltar à terra. Quem partiu para a eternidade não volta à terra. Por isso que esse negócio de consultar quem já morreu é engano. Quem morreu não fala com quem está vivo. Se alguém está dizendo a você que é seu parente, falando com você, um conhecido, está enganando, comendo seu dinheiro. Não existe esse contato dos mortos com os vivos, nem que esteja no Hades, nem que esteja no paraíso. Como não existe o retorno dessa turma à terra em outro corpo. Não existe. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o juízo é essa sentença: ou Hades ou paraíso. Isso é resolvido na hora da morte, no momento da morte. Por isso que a gente não deve, irmão, inclusive, estar questionando que se alguém morreu, foi para o céu, foi para o inferno, não sabe. Só sabe do testemunho da pessoa em vida, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Mas no momento da morte, a gente não sabe de nada. Supostamente, a árvore, a pessoa que deu frutos bons é uma árvore boa. Sendo essa árvore cortada da convivência, ela permaneceu boa para a eternidade. É a, pelo menos, perspectiva. Mas a pessoa pode se converter antes de morrer. Antes de morrer. Como aconteceu com um cidadão na cruz, que disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, se essa pessoa é uma árvore má e sofre, preste atenção, porque isso é processado aqui. A Bíblia diz: com o coração se crê. O coração, na anatomia divina, Mateus 15, 19, está na cabeça.
e com a boca se confessa para a salvação. Preste atenção a isso. Porque se foi um AVE, um acidente vascular encefálico, né? Se for uma pancada na cabeça e apagou e morreu, aí não teve como pedir perdão. Se foi alvejado na cabeça. Eu me lembro de um cidadão que me visitou no estúdio de uma emissora. Ele e a esposa pedindo oração porque estavam sendo perseguidos. Eu disse a ele: entregue sua vida para Jesus, porque você está correndo risco de morte. Isso foi numa sexta-feira. Isso foi numa sexta-feira. Ele disse a mim: domingo eu faço isso. Domingo eu vou na sua igreja e me converto. Eu disse a ele: faça isso hoje, com muita pressa. Amanhã pode ser tarde demais. Foram embora. No domingo de tarde eu estava na rádio, recebi a ligação da mulher: pastor, mataram o meu esposo. Vieram por trás e meteram bala na cabeça dele. Aí não teve nem tempo de pensar, irmão. Não teve nem tempo de dizer: Jesus me perdoe. Está entendendo agora o que eu estou dizendo? Pastor, colega meu, faço até questão de mencionar aqui o nome dele, Heraldo Vitorino. Ele estava pregando o evangelho e ele fez o convite a uma mulher que estava ouvindo ele na janela de casa. A mulher disse que não queria se converter. Terminou o culto, todo mundo foi embora para suas casas. Quando no outro dia chega a notícia para o pastor que aquela mulher que ele convidou e não quis Jesus foi dormir e não acordou. Tem gente que diz que acordou morta, né? Não existe acordar morto, né, irmão? Não acordou. Dali mesmo morreu. Hã? Por isso que é importante viver com Jesus para poder morrer com Jesus. Dificilmente quem não vive com Jesus morre com Ele. Dificilmente. Dificilmente. Então Jesus é este Senhor que os demônios tremem, que derrotou o pecado e que venceu a morte. Aleluia. Jesus Cristo é este Senhor, porque Ele é Deus em forma humana. Será que você pode por 30 minutos levantar sua mão e glorificar Jesus aí? Será que você pode adorar Jesus aí nessa hora? Exaltar, engrandecer o seu nome, aleluia, que está sobre todos os nomes. Será que você pode, irmão, fazer isso? Oh, glória a Deus. Qual é o número do hino? Tão quão grande és tu? Qual é o número do hino? 526. 526. Vamos louvar a Jesus, porque Ele é esse Deus grande, é esse Deus soberano, aleluia, é esse Deus extraordinário. Amém, amados? Vamos ficar de pé e louvar a Deus com esse hino. Toda a igreja cantando bem bonito para Jesus, adorar Ele, aleluia, aleluia. Ô, irmão, dá uma glória bem alta para Jesus aí. Oh, glória a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, quero ouvir vocês cantando, contemplo a tua o céu todo estrelado me vem falar da tua petição. Então minha alma canta a ti, Senhor, oh, aleluia. Minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, Jesus, grandioso és tu. Quando as
estrelas estão de mim distante, vejo-a brilhar com vívido esplendor. Plantaste cada pé, recordo a cruz, o leio tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transporta, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, aleluia, vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar.